Olá! Como é para você superar os desafios que a vida impõe? Nos relacionamentos, na carreira, nas amizades, enfim, na família. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Patrícia Teubner, sou psicóloga clínica, trabalho com a teoria psicanalítica. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema que hoje é essencial na nossa vida, né? Afinal de contas, a gente lida com desafios, com coisas que não dão certo o tempo inteiro, não é mesmo? Aqui nesse canal você vai encontrar muitas coisas sobre relacionamento afetivo, relacionamentos de maneira em geral, né? Relacionamento consigo mesmo, enfim, maneiras saudáveis de lidar com as questões internas e que estão ao seu redor. Todos os dias, desde o momento em que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem que resolver coisas, né? Coisas que não dão certo, né? Que a gente se frustra, brigas, né? Relacionamentos aí conturbados, às vezes a gente não tá num dia legal, chega em casa e briga com o parceiro ou parceira, são às vezes discussões com os filhos, brigas entre eles, coisas que nos perturbam, que nos angustiam, que nos preocupam, nos deixam tristes, frustrados. Esse é o grande desafio da vida diário. O que você tem procrastinado? Que situações você tem percebido como um grande problema na sua vida que te paralisa? Você tem visto isso como um desafio? Você tem se visto como alguém que é capaz de superar aquilo? Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda a um profissional específico dessa área que você precisa superar, né? Ou ajuda de pessoas próximas, ou ajuda a si mesmo. Pare um pouquinho, pense, se questione. Peraí, muitas vezes a gente não aprende a pensar, sabia? Parar e falar assim, peraí, mas deixa eu analisar. Isso, aquilo, então isso é assim, então como que eu posso fazer? É uma coisa simples que muitas vezes a gente não para fazer e faz muita diferença. Então, acredite em você, persista, seja paciente, né? Seja resiliente, né? O que é a resiliência? É você conseguir ser maleável, né? Saber ir até o ponto que é possível ir e saber voltar, né? Quando a gente percebe que não dá para ir dali em diante. Então, dar um passo para trás, às vezes nos possibilita dar muitos para frente. Então, ser resiliente é justamente você conseguir se adaptar a uma situação para poder resolvê-la. Eu costumo falar que o símbolo, para mim, da resiliência é a água, né? A água, quando ela encontra um obstáculo, ela não vai quebrar esse obstáculo, ela vai contornar esse obstáculo, sendo fluida, sendo maleável. Então, muitas vezes nós precisamos também ter essa resiliência para conseguir chegar onde a gente quer, chegar a soluções. É claro que se tem algo que nos incomoda, precisa ser resolvido, isso vai trazer sofrimento. Muita gente fala assim, se eu tenho um problema enorme, o que eu vou fazer? Deitar e chorar, espernear, gritar. Tá bom, às vezes chorar é bom, a gente coloca pra fora, né? Mas depois que chorou, gritou, esperneou, e agora? O que eu vou fazer? Porque o sofrimento, ele não pode nos paralisar. Essa preocupação, esse desgaste, essa ansiedade, não pode nos aprisionar. Então é importante também entender que, além do sofrimento, né, existe a importância de aprender com aquilo alguma coisa e achar saídas saudáveis e possíveis para aquilo, né? Então, aprender, superar, amadurecer com aquela situação difícil é muito importante também. Questão compreendida e identificada, você olhar e se questionar, vai poder olhar e aceitar aquilo. Poxa, não, isso realmente está acontecendo, né? Enfrentar aquela questão. O que eu preciso fazer? O que está tão difícil fazer? Por que eu me sinto paralisado diante desse problema, desse conflito? O que me angustia? Então, se provocar, entender o que pode ser feito e como pode ser feito. Existe alguém que pode te ajudar a superar esse conflito? São pontos importantes. Agir, né? Ação, persistir, ser resiliente quando necessário, encarando, né? Enfrentando essa questão, seja ela um problema ou uma decisão, né? Seja o que for, esse conflito, esse desafio, né? Como ele é visto? É visto como um problema
ou ele é visto realmente como algo superável? Que se eu estiver ali, se eu estiver enfrentando, se eu estiver pensando e fazendo, aquilo pode ser resolvido. Existe uma diferença muito grande, né, entre eu encarar algo que não está legal como um problema. O problema é algo que nos impacta, né, que nos paralisa muitas vezes e se faz maior do que nós mesmos, né? Mas um desafio não. Um desafio é algo que provoca, é algo que instiga, é algo que pode fazer você se mobilizar. Então, olhar para dentro e aceitar esse problema é o primeiro passo. Pensando nessas questões, né? O que fazer então, diante de algo para se resolver, algo que incomoda? Olhar para dentro, né, gente? A primeira coisa é pensar como eu estou lidando com isso. Como isso me impacta? Isso me fere? Isso me deixa triste? Me deixa com raiva? Por quê? Por que tá sendo tão difícil fazer isso? Muitas vezes a gente procrastina, né? A gente vai deixando para depois, deixa para lá. Uma hora isso se resolve sozinho, mas as coisas não se resolvem sozinhas. As coisas não evaporam no ar. A gente precisa, né, estar ali, olhar para aquilo. Então, olhar para dentro, que problema é esse? Entender, né? Muitas vezes conversar, procurar alguém, né, que possa ajudar a gente a entender. E os sentimentos que aquilo nos desperta também. Então, a gente tem que lidar com isso todo dia. Então, nada melhor do que parar um pouquinho para pensar como eu estou lidando com as questões que me incomodam. Como eu estou resolvendo essas questões? Eu estou resolvendo? Ou eu estou deixando para lá? Estou deixando para depois? Estou fingindo que elas não existem? Todos nós somos capazes. Acredite em você. Você pode. Você pode com pessoas ao seu redor te ajudando ou você sozinho, se não puder, né? Se não tiver jeito, vá você, faça o que é preciso. Seja resiliente, seja paciente. Busque dentro de você as suas forças, suas habilidades, porque elas estão aí. Todos nós temos habilidades. Então, encontre dentro de você essa força, alimente ela e busque o que é importante para você. Supere todos os desafios. Então agora, pense um pouquinho. Busque essa força dentro de você, alimente ela. Ela está aí dentro. Você consegue. Supere os desafios diários.